Bom dia a todos, meu nome é Leandro Lima, sou aluno da Unital. Hoje eu queria apresentar para vocês o trabalho sobre a transição energética como uma nova fronteira de inovação, que vai ser apresentado no CICTED. Esse trabalho eu preparei com a orientação da professora Miroslava. Além de estudante do programa de mestrado da Unital, eu sou técnico em eletrônica, tecnólogo em mecânica e engenheiro de petróleo. Vocês podem conhecer mais da minha trajetória no link abaixo. Com respeito à estrutura das referências bibliográficas, podemos ver que 70% são entre 2021 e 2019. A maior parte das fontes de informação são artigos científicos e dados científicos. As principais áreas de pesquisa foram a captura de carbono, emissões, energias e etanol. Gostaria de destacar também que existem tantas publicações nacionais como internacionais como parte desse trabalho. Mas afinal, o que é a transição energética? A transição energética é uma busca por fontes de meios que gerem menos poluentes ou gases de efeito estufa. Ele é um fenômeno de desenvolvimento que demanda grande inovação, e essa é a maior motivação desse trabalho. O grande objetivo desse trabalho é que ele sirva como inspiração para que todos vocês venham a gerar mais inovação dentro dessa área. Os gases de efeito estufa se acumulam na atmosfera, permitem a passagem da luz solar, mas não permitem o reflexo dessa luz para fora, gerando calor, que é justamente esse efeito estufa. Os principais gases de efeito estufa são o gás carbônico, o metano, óxido nitroso e gases fluorados. Cada gás tem um diferente potencial de causar o efeito estufa, por isso a gente classifica ele em diferentes níveis de potenciais, para poder correlacionar ao efeito do gás carbônico, que a gente chama de CO2 equivalente. Os principais efeitos dos gases de efeito estufa para a sociedade são as mudanças climáticas e a poluição atmosférica. A OMS estima que 4,2 milhões de pessoas morrem todos os anos como resultado da poluição atmosférica. Isso é mais do que o número de mortes pela Covid-19. As empresas e organizações vêm cada vez mais ficando preocupadas com como elas estão impactando o meio ambiente e têm tomado ações para poder evitar a emissão de CO2, ou o que a gente chama de Net Zero. Os gases de efeito estufa podem ser medidos em 3 escopos, escopo 1, 2 e 3. Escopo 1 relacionado a emissões diretas da companhia. Escopo 2 relacionados a atividades indiretas, como fornecimento de energia. E escopo 3 relacionado à cadeia de fornecedores. Desde ainda antes do final da Guerra Fria, tiveram tentativas de uma reunião global a fim de tentar endereçar o tema dos gases de efeito estufa. A primeira reunião aconteceu em 1992, mas o grande acordo somente aconteceu em 2016, depois de reuniões de bastidores que aconteceram entre Copenhague e Paris. A grande diferença entre a reunião de Paris e as anteriores foi que cada país criou seus próprios limites, baseado na sua realidade. Dessa forma, criaram alguns pontos comuns, como limitar o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, manter o crescimento econômico, sustentabilidade, baixa emissão de carbono, gerar emprego, combater desmatamento e o aprimoramento da agricultura. Alguns países já criaram regras que obrigam empresas a reduzir os níveis de CO2. De acordo com a fonte, a Agência Internacional de Energia, os 3 principais contribuidores para as emissões de CO2 são a geração de eletricidade e calor, a indústria e o transporte. E como pode ser observado nesse gráfico, o nível de emissões de CO2 vem crescendo ano a ano. Com a transferência de alguns meios produtivos de países mais desenvolvidos para países menos desenvolvidos, nós vemos observado um aumento na emissão de CO2 justamente nesses países, enquanto países mais desenvolvidos estão chegando a um platô, a níveis ainda muito altos, ou um certo decréscimo. É importante ressaltar que a demanda por energia no mundo vai seguir crescendo, o que vai fazer com que a necessidade por combustíveis fósseis ainda seja necessária. Podemos destacar o crescimento do gás natural, que apesar de ser um combustível fóssil, ele é menos poluente. Assim como o crescimento das renováveis, mas podemos ver que o óleo continua sendo um dos meios mais importantes de contribuição para a energia no mundo. O desafio tecnológico é muito grande. Nós precisamos eliminar 1 gigatonelada de CO2 até 2025 e seguir eliminando 1 gigatonelada de CO2 até 2050.
Segundo Bill Gates, nós estamos vivendo a maior oportunidade de inovação da nossa história. Esse trabalho está orientado a mostrar a oportunidade de inovação em 3 áreas principais: eficiências energéticas, energia renovável e captura e sequestro de carbono. Essas são as áreas de oportunidades que cada um de nós podemos trabalhar para poder ajudar nesse grande desafio. Na área de eficiência energética, eu gostaria de destacar a importância dos programas de etiquetagem, que geraram economias de 3 terawatt-hora desde 1993. O Brasil é um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo, com 74 gramas de CO2 equivalente para cada quilowatt gerado, enquanto alguns países do hemisfério norte superam 1 kg de CO2 equivalente. Ainda existem muitas oportunidades para a melhora de eficiência energética. Ainda dentro da área de eficiência energética, gostaria de ressaltar a cogeração, que permite aproveitar a perda de calor de alguns sistemas de geração. Além disso, dentro da parte de cimento, que debita 8% das emissões mundiais, existe um novo cimento em desenvolvimento, o LC3, que emite de 30% a 40% menos CO2 que o Portland. A reciclagem e extensão de vida também representam uma grande oportunidade de redução nas emissões, além do monitoramento constante de sistemas, que permite uma manutenção adequada e o consumo de menos energia. Para que as empresas possam alcançar o chamado Net Zero, é importante quantificar as suas emissões. Com respeito ao uso do gás natural, por exemplo, o uso de válvulas e compressores herméticos, além de tubulações modernas, ajudam na redução da perda por difusão de gás. O controle automático do flaring também pode servir como uma grande alternativa para melhorar a eficiência da queima e ter menos emissões de metano. Na agricultura, o controle e o monitoramento da emissão de metano pode ajudar no controle do solo e na alimentação de animais. Dentro da área de energias renováveis, eu gostaria de destacar o etanol, o biodiesel e o biogás, que vem sendo cada vez mais utilizado no Brasil e está disponível em postos em Rio e São Paulo, e é totalmente intercambiável com o GNV. Uma das grandes vantagens do biocombustível é que ele reutiliza parte do CO2 que está sendo emitido e é capturado de volta pelas próprias plantas. Uma montadora japonesa, em parceria com uma universidade do Brasil, desenvolveu uma célula de combustível que utiliza etanol e água para produzir eletricidade. Algumas energias renováveis muito importantes que a gente já conhece, a energia solar, a energia eólica, a hidroelétrica, que é muito utilizada no Brasil, e a energia geotérmica, que ainda pode ser muito explorada. Aqui abaixo vocês podem ver uma tabela que mostra mais ou menos o custo por quilowatt de cada uma dessas tecnologias. Um dos grandes problemas da energia renovável é justamente a sua disponibilidade. Por isso, o armazenamento é um processo-chave para isso. Existem diversas formas de armazenamento, dentre eles o gravitacional, por baterias, ou mesmo através do próprio hidrogênio. O hidrogênio possui maior poder calorífico com menor peso molecular. Sua queima produz água e eletricidade. É estocável e fácil de transportar. Uma das formas é através da produção de amônia e depois transformação no hidrogênio através de células de combustível. O hidrogênio também pode ser queimado junto com gás natural, gerando uma redução de até 70% no gás carbônico emitido. Existem cores que definem os diferentes tipos de hidrogênio ou mesmo os diferentes tipos de amônia gerados. Dada a constante necessidade de combustíveis fósseis, a captura e sequestro de carbono passa a ser uma das formas mais importantes e que demandam mais inovação no nosso dia atual. Ela pode acontecer tanto na fonte como no ar. O carbono capturado pode ser armazenado em reservatórios, no subsolo ou ainda serem utilizados para a produção de outros produtos. Uma das formas de capturar carbono é o uso de microalgas, e essas microalgas também podem ser utilizadas para a produção de outros produtos. Como conclusão, gostaria de dizer que existe uma demanda crescente de energia e, consequentemente, de emissões. Existem diversas oportunidades para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovações, principalmente para as startups. É importante manter o foco e trabalhar em cada uma dessas 3 principais áreas. Mais detalhes e as referências bibliográficas desse trabalho podem ser encontradas nos links abaixo. Muito obrigado pela atenção de todos.